Abençoados, não poderia deixar de falar sobre o Ministério Graça e Apostolado com vocês, né? Porque essa semana nós fizemos 32 anos de ministério. Certo é que não é muito fácil, para não dizer que não é fácil, segurar um ministério para que nunca houvesse, não houve e não haverá divisão, amém? Graças a Deus, são 32 anos, nós nunca dividimos o ministério, nunca tivemos discussão, briga ministerial com ninguém. Quem achou que não deveria mais estar aqui, simplesmente, graça e paz, amém, abençoado. Ninguém é obrigado a estar aqui, sempre deixamos isso muito claro para todos vocês. Mas ao longo desses 32 anos, foram muitas pessoas que passaram por aqui, e eu questionava a Deus, sabe, Justo, eu falava assim para Deus, Senhor, o dia que o Senhor for juntar todos os que frequentam, porque se você olhar para trás, preste atenção nisso, pastora Helena, pastora Luzia, se vocês olharem todos os cultos e observarem, sempre tem pessoas diferentes. Não são as mesmas pessoas todos os cultos de domingo. Pode olhar. É um ou outro que às vezes vem sempre, né? Então imagina quando todos resolverem vir. Porque às vezes um não vem por causa de uma coisa, outro, né? Alguma coisa acontece, está vindo, acontece um problema no pneu do carro, tem que socorrer alguém, o ônibus dá um problema, o trem, e assim vai as coisas, as pessoas não chegando todos no mesmo dia. Então, devido a isso, não acontecem todos no mesmo dia. Alguns estão trabalhando, é folga de um, outro folga de outro. Pastor, esse domingo eu não vou porque eu estou trabalhando, mas o outro eu estarei, porque eu estarei de folga. E assim vai as coisas acontecendo, né? Então, imagine o dia que estiverem todos aqui. Mas eu creio que Deus está no controle e eu não sei como será, porque são muitas pessoas. Amém? Abençoados, a começar essa ministração, eu vou ler alguns textos para vocês e dizer a vocês que ontem nós estávamos nascendo. Ontem, há 32 anos atrás. E hoje nós já crescemos, já estamos adultos, prontos para a glória de Deus, a darmos frutos para Deus. Amém? E é assim a nossa vida de cristão. Não pense você, ou talvez você ache, não, eu só tenho que estar lá congregando, indo servir a Deus, está tudo bem. Não, a vida de um filho de Deus que recebeu a graça e o apostolado, que de fato está em graça, reconhece o que Deus fez na vida dele, ele sempre vai ter uma palavra para alguém. Amém? Sempre vai ter. E isso nós estamos aprendendo ao longo de congregar. Você tem que falar, abençoado, você tem que falar com alguém. Quando alguém chegar, você tem que ter uma palavra para aquela pessoa. E não muito distante de 3 horas atrás, eram 4h30, 4 e um pouquinho, 20 para 5 quase, eu estava no aniversário, quando no final, eu acho engraçado, né? Você está ali a festa toda, ninguém pergunta nada. Quando eu estou saindo, que eu tenho meu horário, a pessoa, olha, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Eu falei, E eu já venho semeando na vida dessa pessoa, de várias pessoas que estavam ali. E na hora, abençoado, eu comecei uma ministração na vida daquela pessoa. O que Deus ia colocando no meu coração, eu ia falando. E eu sentia que o Espírito Santo queria que eu fosse falando mais, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, o pastor está me esperando lá. Quando eu cheguei, ele falou assim, olha, eu falei para você não atrasar, mas o Espírito Santo me segurando. E uma das coisas que eu falei para ela, abençoado, eu falei assim para essa pessoa, tem como você deixar de ser filha da sua mãe? Ela ficou pensando, olhou assim, não. Eu olhei de novo e falei, tem certeza? Ela meio que, será que existe uma forma e eu não sei? Pensou, né? Aí ela, com firmeza, falou, não existe. Eu nasci da minha mãe, eu sou filha da minha mãe, nasci, cresci, estou vivendo e vou morrer filha dela. Eu falei, pois bem, tem como você deixar de ser filha de Deus? Tem como você perder aquilo que Deus te deu, que é eterno? É verdade, não tem. Eu falei, pois bem, aos pastores convém que eles coloquem, igual o cavalo, né? Tapem as pessoas, para que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, e ouçam somente o que eles dizem.
eles não querem te ensinar a verdade, porque dá trabalho, entendeu? Ao mesmo tempo que dá trabalho para ele, você sabe qual que é o trabalho? Que ele vai ter que revogar muitas coisas. Como é que eu digo para um filho de Deus que ele perde a salvação, quando na verdade ele não perde a salvação? Então eles colocam, acho que a maioria de vocês aqui, que tem a minha idade para mais um pouco, sabe do que eu estou falando, que eles colocam um negócio na venda os olhos do cavalo, amém? Coloca aqui, o cavalo não olha nem para cá e nem para cá. Ele tem a direção totalmente guiada à sua frente. Assim acontece com os filhos de Deus que estão em inúmeras igrejas. Elas não têm a direção para que elas possam olhar e analisar se o que está escrito é verdade ou não. Se o que aquele homem que está ali com uma Bíblia, se está escrito é verdade ou não. Porque ele não tem o desejo de te ensinar a verdade. Ele quer que você seja conduzido por eles, por aquele local que você está indo, como eu disse, é essa pessoa, mas que você não coloque os olhos na palavra. Então, se tornam cegos, entre aspas, cego, mas os que estão aí são cegos, amém? O homem que está lá não é cego, mas ele está guiando vários cegos. E formam-se cegos, porque eles não enxergam, amém? Mas glória a Deus que chegou até você o Ministério Graça e Apostolado e está fazendo uma grande e enorme diferença na terra. Amém? Graças a Deus que você faz parte deste ministério. Graças a Deus que um dia Deus abriu os olhos do seu entendimento, te fez entender a graça de Deus em Cristo, te fez entender o que é viver em Cristo. Então, conversando com essa moça, porque nós estávamos lá conversando e de repente saiu um assunto lá, daí ela falou assim, olha, esse pastor aqui, ele canta, ele toca. Já vi lá, eu vejo no status ele tocando, ele cantando. Qualquer dia nós temos que ouvi-lo de perto, ouvir ele cantando, tocando. Aí parou ali a conversa, mas no final ela veio me pegar de novo. Então, abençoados, nós que já recebemos a graça do apostolado, você tem que ter uma palavra na sua boca. Amém? Nós temos que ter, abençoados. Alguém vai chegar até você. E alguém vai perguntar. E ao sair daquele lugar, eu falei para aquela moça, você precisa estar lá. Porque você vai ver a diferença daquele ministério. Não digo paredes, não digo chão, eu digo da palavra que se é ensinada naquele lugar. Amém? Então, o tempo de Deus, abençoado, não costumo ficar muito oportunando, falando, né? Se o Espírito Santo já fez ela lembrar várias vezes, eu creio pela fé que em qualquer momento ela chega aqui. Amém? Olha, Jeremias 29, 7, uma das palavras reveladas, está escrito assim, olha. Abra sua Bíblia aí, Jeremias 29, 7. Vamos lá. Eu aguardo você abrir Jeremias 29, 7. Glória a Deus, Abba Pai. 32 anos, hein? Quem diria que nós iríamos chegar a esta data? Mas aprove a Deus, amém, abençoado? Amém, abençoados? Glória a Deus. Aprove a Deus nos mantermos firmes até o dia de hoje. Eu tenho aqui várias pessoas que conhecem a nós há muitos anos, há muitos. Alguns até quase a idade das minhas filhas. Então, glória a Deus pela sua vida. Jeremias 29, 7 está escrito assim, olha, que eu vou passear um pouquinho aqui, tá? Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor. Porque, se ela prosperar, vós também prosperareis. Amém? Deus te fez sair de um local e te levou para um outro local. Deus tirou vocês, como a pastora Helena falou, a pastora Luzia, né?
quanto tempo na lei, quanto tempo Deus abriu os olhos, Deus trouxe uma 7 anos, a outra 17 anos, alguns 10, outros 15, outros 20, 21, 30 anos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Graças a Deus, nós procuramos ter paz do que termos razão. Isso nós já te ensinamos. Então, nós procuramos sempre ter a paz. E quando nós procuramos a paz, Deus, Ele se encarrega de trazer a nós a prosperidade. Porque quando você procura razão nas coisas, abençoado, não adianta. Porque o ser humano, ele nunca quer perder. Ele sempre quer ganhar. Então, coloque a paz. Não fique, relutando, brigando. Abençoado, você quer ter paz ou você quer ter razão? Não, olha, eu quero o seguinte, eu quero ter paz. Então tá bom, fica você aí com a sua razão, continue sua vida aí que eu estou bem aqui na minha paz, amém? Não tira a minha paz não, abençoado, ó. Glória a Deus pela sua vida, mas amém. Se não te foi revelado, glória a Deus, só não me importune a minha mente, porque a mim já foi revelado a palavra de Deus, a graça e o apostolado. Amém, ovelhas? Então, glória a Deus. Abençoados os eleitos de Deus que estão aqui hoje no Ministério Graça e Apostolado, eu só peço a todos vocês que orem por este local, orem para que haja prosperidade, orem para que haja entre nós a ministração dos anjos de Deus, orem para que haja entre nós a divulgação da palavra de Deus, o crescimento da palavra de Deus. Isso nós procuramos muito, com muito zelo, vocês que têm feito esse trabalho de evangelização, olha, tenham muito cuidado ao evangelizar, ao ensinar as pessoas, porque as pessoas, elas não são robôs, elas são seres humanos que precisam de amor, de carinho, de afeto. Nós não temos que enfiar dentro delas, dentro da mente, que elas são obrigadas a entender o que você levou muito tempo para entender, amém? Então tenha paciência, tenha amor, acima de qualquer coisa. Entregue um folheto com amor, com gratidão à vida das pessoas, amém? Porque é assim que há um trabalho de quem recebeu a graça e o apostolado. Então, ore abençoado pelo Ministério Graça e Apostolado. Orem pelo seu pastor, orem por nós, para que cada vez que nós subirmos aqui, eu e os pastores, as pastoras, seja até mesmo o nosso abençoado irmão Rafael, e quem for que Deus trazer a este altar, que seja dada a palavra da revelação, que nós possamos ensinar vocês, principalmente com muito zelo, desta palavra. Amém? Então, orem por nós, 32 anos servindo a Deus, 32 anos levando o Ministério Graça e Apostolado a sempre crescer. Vocês têm visto aí que nós temos de tempo em tempo coisas novas aparecem, surgem, está realmente aí para todos. O site, o YouTube, agora que chegado, nós temos status no nosso WhatsApp, nós temos o Facebook, que nós podemos compartilhar, nós temos muitas coisas para que nós possamos sair de dentro deste quadrado aqui, dessas 4 paredes, e alcançar vidas lá fora. Amém? Então, orem por nós, para que haja sempre a paz e a prosperidade, porque se nós prosperarmos, vocês também vão prosperar. Amém? E lá em Atos 6, abençoado, como todos vocês de costume já têm ouvido aqui neste ministério, que nós estamos aqui perseverando, como está escrito, Atos 6, 4, nós estamos aqui perseverando em oração e velando por esta palavra. Amém? Nós oramos e perseveramos por esta palavra. Um dia, uma abençoada que está aqui entre nós, disse ao apóstolo, apóstolo, eu só vou sair deste ministério quando o senhor ministrar algo que não estiver escrito. Então, enquanto estiver ministrando o que está escrito, eu estarei aqui. Então, essa pessoa já está aqui muitos anos e com certeza vai envelhecer, nós todos, e ela vai estar aqui, porque nós sempre vamos ensinar o que está escrito. Amém? E é assim. Então, nós, neste ministério, nós perseveramos, nós perseveramos, nós oramos, amém?
Você é ensinado a orar, você é ensinado a falar com os anjos. E isso você não pode negar, que a gente sempre fala para você, abençoado. Não espere chegar a quarta-feira, não espere chegar o domingo, não espere você se encontrar com o seu pastor. Você tem livre acesso ao Senhor. Ore, fale com Deus, abençoado. Ele conhece as suas necessidades, ele sabe o que você precisa dele. Só que Deus, ele quer ouvir nós falarmos com ele. Amém? Então, ore a Deus, abençoado. Quando você estiver lá no seu cantinho, passando por situações, necessidades, quer compartilhar com o seu pastor, quer falar, fale, abençoado. Não tem problema nenhum. Quer mandar para ele um áudio, quer mandar para ele um escrito, né, lá no WhatsApp, quer contar bênçãos, faça. Mas, quando você precisar orar, lembre que você tem livre acesso a Deus. Porque nós estamos perseverando na oração e assim nós ensinamos vocês a perseverarem em oração. Orem, porque as coisas não acontecem do nada, abençoado. Não existe mágica, existe oração, existe falar com os teus anjos, existe ministração de anjos ao seu favor. Então, quando você for fazer qualquer coisa, ore, converse com Deus. Amém? Assim lhe é ensinado, assim lhe foi ensinado a você ter essa autonomia em falar com os anjos, com Deus. Mas, pastor, eu quero às vezes compartilhar. Pode compartilhar sim, mas o que eu quero dizer é a diferença de você não ficar esperando em homens, sendo que você tem livre acesso ao Senhor. Amém? E nem sempre nós vamos estar com vocês 24 horas, porque nem tem como. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você está com você 24 horas. Então você pode, você é morada dele. Ele mora, ele habita em você. Então você pode falar com ele. Amém? Você deve falar com ele. Amém, ovelhas? Então, já li para você isso daí. E depois nós fomos andando, nós fomos caminhando com Deus, recebendo as revelações. Foi chegado a nós, abençoado, Romanos 1,5, que nós iríamos receber a graça e o apostolado. Recebemos a graça e o apostolado e nós estamos aqui obedientes ao Senhor por esta palavra. Amém, igreja? São 32 anos falando, ensinando e esperando de vós sempre o amadurecimento naquilo que lhe é ensinado. Nós não somos mais crianças, nós estamos nos tornando ao longo desse tempo homens e mulheres de Deus, ovelhas, filhos de Deus maduros, compreensivos da palavra ensinada. A compreensão há dentro de você, você entende, você compreende. Então você não é mais uma criança que é levada por ventos. Alguém disse, será? Mas você não, você já está com os seus pés firmados. Você entendeu e recebeu que você tinha que entrar nesse texto e ficar firme. Receber a graça e o apostolado para a obediência aos gentios. E depois nós fomos caminhando, nós fomos entendendo que nós somos salvos pela graça. E depois nós fomos entendendo que nós somos mais que vencedores. Nós fomos entendendo que nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós fomos entendendo, abençoado, que somos salvos pela graça de Deus. E aí você foi entendendo, você foi compreendendo. E se eu ficar aqui lendo, eu vou ler, eu vou te ensinar, eu vou te falar. E você vai sempre falando, Senhor, graças te dou. Porque eu entendi o que está escrito. Amém? Nós entendemos uma das maiores revelações que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso nos foi revelado, abençoado. Foi revelado a nós a não conhecer ninguém segundo a carne. Uma das maiores ministrações do nosso apóstolo. Você já ouviu? É muito difícil para nós não conhecermos ninguém segundo a carne. Mas é um mandamento. Nós temos que entender. Foi revelado. Não conhecer ninguém segundo a carne. Mas, pastora, como que eu faço para não conhecer o meu marido, a minha filha, o meu irmão, o meu vizinho? Abençoado. Em espírito você vai olhar ele. Aí você vai começar a ver que os defeitos são carnais.
Amém? E aí nós estamos caminhando ao longo de todo esse tempo abençoado. Amém? Entendemos que fomos libertos em Cristo. Entendemos que não há diabo. Entendemos que não há pecado. E fomos entendendo, e fomos passeando pela Bíblia. E mais nesta noite nós vamos passear mais uma vez, porque Ele está aqui já, para trazer a nós mais uma revelação. Olha, são 32 anos, hoje mais uma revelação que lhe será revelado. De uma maneira nova. Porque a palavra de Deus se renova. Por isso que nós, abençoados, não nos cansamos de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, o ensinamento de Deus a nós. Amém? Então, eu só tenho que estar aqui nesta noite agradecendo a Deus por 32 anos de vida deste ministério. Vem aqui, meu apóstolo. E 32 anos de vida não é paredes, 32 anos de vida é de uma vida. Que um dia lá atrás, quando ele sentou naquele sofá, e as lágrimas saíam copiosamente, não tinha como parar. Ali Deus trazendo a ele a revelação, que hoje vocês entendem essa revelação. Amém, abençoado? Então, o MGA, como dizem as pessoas, eu quero um MGA aqui. Eles não querem uma parede, eles querem Ele. Porque nele, Deus, sabe, aqui dentro eu falo que é um computador isso daqui, abençoado. Aqui guarda. Aqui, como chama lá, Igor, que guarda as pregações, que você guarda lá? Um HD. Isso aqui é um HD de infinito, como que se diz? Infinitas? Da memória? Espaço. Isso aqui é um HD. Não olhe para mim, não, que senão... Isso aqui, eu olho e falo, Senhor, como que pode ter tanta sabedoria dentro dessa cabeça? E como é que você consegue viver comigo? Pois é. Mas, ao mesmo tempo, quando ele volta, que ele está jogando uma bola, que ele chega lá e fala, olha, eu fiz 3 gols hoje. 3 gols. Ontem, sabe, ele foi ontem jogar bola, 3 gols. Aí ele chega lá todo orgulhoso, olha, eu fiz 3 gols. Sabe o que o homem disse para mim? Ele é um gênio, ele joga mais que Neymar. Eles teriam que descobrir. O cara é mentiroso demais. Eles deveriam descobrir, levar ele para a Copa, que nós iríamos... 3 gols ontem. Quanto tempo... Bom, voltando aqui, a revelação, abençoado. A gente faz de tudo, abençoado, para que você entenda. Como que pode uma mente estar lá jogando bola, estar lá cuidando das coisas da casa, da família... Ontem, olha o nosso dia de ontem, Igor. Limpamos a igreja, fomos para casa. Quantas revelações saiu naquela cozinha? Meu Deus! E a mente não para. Isso aqui é uma máquina abençoada aqui dentro, olha. Eu penso às vezes, Senhor, não vai pirar? Nem não eu vai, sei explicar isso. Não vai dar tilt, sabe, pastor? Não vai dar tilt? Será que não vai encostar um fio no outro, dar tilt? Porque é muita revelação. E elas não são iguais, assim, elas vêm se renovando, abençoado. Então eu olho, às vezes está dormindo, eu olho assim, eu falo, Deus, quem que está do meu lado? Quem é este homem? Quem é este homem que tem tanta sabedoria? Abençoado, eu não estou idolatrando ninguém aqui, eu estou falando de uma coisa espiritual. Não sei se você consegue entender isso. Não sei se você consegue entender. Será que você já parou para pensar? De onde sai tanta revelação? Eu sei que é o Espírito Santo que dá a ele. Eu sei que aqui dentro tem uma fonte inesgotável que jorra. Eu sei. Mas ao mesmo tempo que eu sei, a minha cabeça dá um tilt porque eu olho e falo assim, um homem normal, comedor de arroz e feijão. Mas glória a Deus que a ele foi revelado. E há 32 anos atrás, naquele sofá, naquela casa, eu louvo a Deus. E Deus me deu um discernimento, deixei ele lá, catei as filhas e vamos embora para a escola. Voltei, ele já estava ainda lá naquela unção. Quando sai para fora, olha para o céu, eu não entendendo nada, mas aquele homem chorando. E levou algum tempo ainda para ele poder começar a falar a mim e à igreja o que Deus estava falando com ele. Tinha coisas ocultas sendo reveladas a ele. Então, meu apóstolo, meu pastor, mestre, profeta. Eu louvo a Deus pela sua vida. E agradeço a Deus por Ele ter concedido você
a minha vida. A minha vida. Eu sou uma mulher privilegiada, abençoados. Eu fui escolhida por Deus para ter um homem de Deus do jeito que ele é. Não estou falando do homem, do marido, estou falando do profeta. Como homem, pai, aí vai me fugir a pregação, porque aí eu vou ter muitas coisas para falar também. Que é uma pessoa excepcional, amigo. Gente, quem anda com esse homem não sabe quanto que ele tem de amor com as pessoas. Ele é amigo, ele é amigo. Mas enfim, apóstolo, glória a Deus pela sua vida. Eu só peço a Deus que Ele te conceda dias de vida na terra, como a Nair fala, né, Nair? Foi uma das primeiras palavras que eu ouvi a Nair um dia falando, para que Deus conceda vida ao rei. Não é isso, Nair? É tão linda ela falando, quando ela falou, quando ela sempre escreve. E é de coração, eu tenho certeza. Então, apóstolo, que Deus lhe conceda vida, porque nós precisamos de você. O mundo precisa de você. O mundo precisa. E para isso, abençoado, essa mente aqui tem que estar saudável. O corpo tem que ter saúde. Vamos ficar de pé e orar por ele? Nada mais justo. Por quê, abençoado? Quando nós falamos MGA, MGA não é paredes, MGA não é um papel, MGA não é um CD, já está antiquado, né? MGA não é um pendrive, MGA é uma pessoa. MGA é um homem que eu peço a Deus, que Deus conceda a ele saúde, que prolongue os dias do nosso rei sobre a terra. Amém? Porque nós precisamos dele. Quantas revelações em momentos difíceis da sua vida, você ouviu Deus falando com você através dessa boca? Fala para mim. Fala para mim, Juca. Quantas vezes, abençoado? Quantas vezes? Quantas vezes Deus te livrou de situações difíceis? Quando Ele abriu a boca do apóstolo e falou, olha, não temas. Aí você falou, opa, como que é? Ah, é Deus falando comigo porque Ele não estava comigo. Ele não sabe o que aconteceu comigo ontem, nem hoje de manhã, e nem sabe o que vai acontecer comigo amanhã, mas Deus está usando ele para falar com você. Levante suas mãos aqui para frente. Todos vocês que estão aí na internet, no YouTube, no Facebook, faça a sua oração, abençoado. Vocês que vêm de longe, eu sei que vocês chegam aqui e ficam anestesiados de ver o profeta. Muitos querem ficar muito perto dele, quer abraçar, quer, se pudesse levar para onde está, para ficar pertinho, para poder... Sabe, eu sei disso. Eu entendo vocês, porque é isso mesmo. Deus Todo-Poderoso, Deus que habita em nós e manifesta em nós. Senhor, não será muito pedir a Ti, ó Deus, saúde ao Teu filho. Multiplica, Senhor, os dias dele sobre a terra, com saúde, com paz, longevidade. Que essa mente, Senhor, esteja sempre pronta a Te ouvir, a discernir o querer e o efetuar sobre todas as coisas. Aqui está um homem de Deus reto, íntegro, temente ao Senhor. Eu sou prova disso, Pai. Eu sei, ó Deus, em quem eu posso confiar, falar, porque já foi revelado a nós este coração, este homem. Graças te dou, Senhor, por 32 anos de MGA, 32 anos de Marcos Gomes, o nosso apóstolo, o Ministério Graça e Apostolado, mais conhecido como MGA ao mundo, à terra. Assim eu oro e declaro a ti, homem de Deus, valente, corajoso, ousado, não teme falar. Fala e não te cales, porque Deus que te enviou a esta nação. Fale, porque Deus é contigo. Ele te sustenta nas tuas mãos. Senhor, obrigado, Pai. Graças te dou pela vida dele, Senhor. Pela vida do profeta, pela vida do apóstolo, do mestre.
do pastor, do evangelista, do pai, do marido, do conselheiro. Sabe, Senhor, o Senhor conhece, esquadrinha o meu coração e sabe, Deus. Muito obrigado, Senhor, por você, apóstolo Marcos Gomes, existir em nossas vidas. Eu agradeço a Deus. Amém, abençoados? Aplauda o Senhor, agradeça ao Senhor. São 32 anos de ministério Graça e Apostolado, um ministério sério que leva a palavra de Deus a sério. Por isso, não brincamos com a palavra de Deus. E te ensinamos a não brincar com a palavra de Deus. Se tem, abençoado, corre, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Amém? Graça e paz a todos vocês. E glória a Deus, apóstolo. E as demais coisas, como esposa, eu acabo de falar lá em casa, que ele é uma pessoa maravilhosa, abençoados. Não somente aqui com vocês, mas dentro daquela casa. É uma bênção na minha vida e na vida das minhas filhas. Amém? Obrigado.